Muito grata, deputada Bia Kicis. Eu quero cumprimentar a deputada Fernanda Melchiona, que fez o requerimento para que possibilitasse a minha participação aqui hoje. E, em nome dela, cumprimentar todas as pessoas presentes nesse debate de hoje. Eu vou precisar compartilhar tela. Eu queria saber se eu estou autorizada. Pois não, está autorizada, sim. Ah, que bom. Eu já enviei o material, viu? Todos aí podem ter acesso e divulgar amplamente. Já estamos acompanhando a sua tela. Ótimo, muito grata. Como o tema aqui é a questão das inconstitucionalidades, eu vou passar rapidamente por esse ponto e contribuir principalmente nesse primeiro item de inconstitucionalidade. É um texto da jurista Glauce de Oliveira Barros. Ausência de motivação para a PEC 32. Constou da exposição de motivos apenas a frase percepção do cidadão corroborada por indicadores diversos. Que o Estado custa muito e entrega pouco. Isso, inclusive, já foi repetido pelo representante do governo aqui hoje, sem qualquer comprovação. A jurista Glauce coloca também a questão do desvio de finalidade, a questão do descumprimento do princípio da legalidade, violação a cláusulas pétreas quando se modifica o termo funções públicas como atribuições do Estado, que consta da Constituição, e trata das funções desempenhadas por agentes públicos em nome do Estado. Isso está sendo substituído por mero vínculo. E essa é uma modificação que não poderia ser feita, a não ser por outra Assembleia Constituinte. É, como disse o próprio representante do governo, a maior modificação da estrutura do Estado e não pode ser feita por parlamentares não constituintes. Essa PEC propõe o desaparelhamento do Estado por meio de extinções de órgãos públicos da administração direta e ministérios. Ofende o princípio da moralidade pública, traz de volta o apadrinhamento, rompe com garantia fundamental retratada pelo conceito de direitos e interesses coletivos, encerrando a proteção coletiva trazida pelo Estado democrático de direito. Isso não é pouca coisa, principalmente num país desigual como o Brasil. Ofende o princípio da separação dos poderes, em evidente violação à Constituição. Invade competência legislativa, tira competências do próprio Poder Legislativo, dos deputados e senadores, e transfere essas atribuições para o chefe do Poder Executivo. Desregulamenta o serviço público, diminuindo o direito de servidores públicos em evidente redução indireta de salário, enfraquecimento, desvalorização do servidor, extinção de função pública e vários outros aspectos. Um outro parecer de escritório jurista fala também da inconstitucionalidade da extinção do regime jurídico único. Foi falado aqui por pessoas que me antecederam que isso pode ser feito por outra Assembleia Nacional Constituinte. Parlamentares não eleitos para serem constituintes não podem fazer essa profunda modificação na estrutura do Estado. A PEC viola postulados intangíveis da Constituição Federal. Não é possível tal aviltamento do serviço público a pretexto de uma diferenciação de cargos típicos e outras situações, comprometendo a feição do Estado. Alternativas inconstitucionais pretendidas pela PEC 32 aviltam a importância do Estado perante seus próprios interesses. Essa PEC ainda afasta a necessidade de autorização legislativa nos casos de recursos programados para órgãos e entidades em regime especial, burlando especificação orçamentária para viabilizar que o chefe do Poder Executivo remaneje dotações orçamentárias. Eu passei bem rápido nessas inconstitucionalidades e deixo aí o link dos pareceres. Eu quero explorar o ponto da ausência de motivação.
porque a gênese dessa PEC consta da exposição de motivos assinada por Paulo Guedes e é baseada em 2 estudos do Banco Mundial, que falam que o gasto público é engessado em categorias como folha de pagamento e previdência, escondendo o maior gasto, que é o gasto com a chamada dívida pública. Esse é o gráfico falso que está sendo apresentado, inclusive foi apresentado pelo representante do governo aí, sem especificar que esses gastos aí que ele apresenta são apenas os gastos primários, falseando a informação. Omite que 2,2 trilhões de juros e amortizações da dívida fazem parte do PELOA 2021, que estão escondidos aí desse gráfico. Este é o PELOA que o próprio governo federal apresentou ao Congresso Nacional e que o Congresso aprovou. 54% dos gastos são destinados à chamada dívida pública. Esse é o rombo das contas públicas, e não a estrutura do Estado, e não o gasto com servidores. O estudo do Banco Mundial, que fundamenta a PEC 32, quer destruir direitos sociais. Em relação à educação básica, o texto do Banco Mundial fala que a ineficiência da educação básica está no número de alunos por professor e propõe aumentar em 33% o número de alunos na escola básica e 41% no ensino médio. Isso vai destruir. É o contrário que todos os técnicos propõem. Em relação à saúde, o Banco Mundial diz que a ineficiência está em prover os melhores tratamentos disponíveis aos pacientes, desconsiderando custos de tais tratamentos, e diz que a solução seria forçar o paciente a escolher tratamento mais eficaz em relação ao custo, ou seja, o SUS não poderia fazer cirurgias, não poderia fazer tratamentos complexos, deixando a população abandonada. Várias conclusões erradas contidas no estudo encomendado do Banco Mundial pautam a PEC. E o governo vai e faz um plágio dos erros do Banco Mundial. O governo brasileiro, segundo o Banco Mundial, gasta mais do que pode e gasta mal. Só que, de fato, o governo brasileiro gasta mal, porque gasta muito com mecanismos espúrios que geram dívida pública sem contrapartida alguma à nação. Em 20 anos, de 95 a 2015, produzimos 1 trilhão de superávit primário. 1 trilhão. Apesar disso, a dívida saltou de 86 bilhões para 4 trilhões no mesmo período. Por que explodiu? Por causa dos mecanismos de política monetária operados pelo Banco Central. O Banco Central tem sido o maior responsável pelo déficit nominal e pela fabricação da crise. É aí que está o problema. E o Congresso Nacional, em vez de fazer uma CPI do Banco Central, deu autonomia. O próprio TCU já afirmou que a dívida não tem servido para investimentos no país. Mais conclusões erradas do Banco Mundial citam a crise e a queda do PIB em 2015 e 2016 e joga a culpa no servidor público, quando essa crise foi fabricada pela política monetária do Banco Central. Esse gráfico aí, que é um plágio do que diz o Banco Mundial, também foi apresentado pelo representante do governo, fala da crise, mas não diz que a crise foi fabricada pela política monetária do Banco Central. Eu deixo aí vários links em que vocês podem confirmar os dados depois, porque o tempo aqui é muito curto. Mais conclusão errada do Banco Mundial, fala redução de prêmios salariais excepcionalmente altos no Brasil, uma mentira. Usa terminologia que nem existe no Brasil. Aqui nem existe prêmio salarial. O governo não apresenta dados, como hoje também não apresentou. A maioria dos servidores públicos recebem baixos salários. A PEC aumenta gasto com chefia que poderá ser ocupada por qualquer pessoa fora de carreira. Os amigos do rei, como já adianta a medida provisória da semana passada, medida provisória 1042.
Essa PEC abre espaço para privatizar tudo e muitas negociações espúrias e corrupção. Mais um plágio do governo em relação ao que diz o Banco Mundial. Diz que a evolução das despesas com pessoal está explodindo, usando dados maquiados, usando dados de 12 anos, como se a inflação tivesse sido zero. Ao fazermos uma reprodução honesta dos dados, corrigindo os dados em relação à participação do PIB em cada ano, olha aí a linha verde, em vez de ter um aumento de 145% em 12 anos, como mente o governo, nós tivemos foi queda de 4,54% do PIB para 4,34% do PIB. Se colocarmos o gasto com a dívida na mesma escala que o governo coloca o gráfico com o pessoal, olha o que teríamos. Lá embaixo, quase desaparecido o gasto com o pessoal, e olha lá o pico de gasto com juros e amortizações da chamada dívida pública, que nunca foi auditada como manda a Constituição. Esse é o gráfico correto. Gasto com pessoal e gasto com dívida atualizados, corrigidos pelo IPCA anual. Olha lá o gasto com pessoal, uma linha praticamente reta em vermelho. Não houve quase aumento, até porque está em vigor a famigerada emenda constitucional 95, que congela, coloca teto de gastos. E olha lá os gastos com a dívida, esses sim, delinquentes, dando saltos, principalmente quando as crises são produzidas. A alegação de excesso de funcionários é mentira. Nós desmentimos em relação aos dados do próprio boletim do governo federal na carta aberta, desmentimos com base em dados da OCDE e dados da OIT. Estão todos aí que vocês podem analisar. O ponto central dessa PEC é incluir o princípio da subsidiariedade na Constituição e colocar o Estado para atuar nas sobras, onde o setor privado não tiver interesse em atuar. A PEC abre espaço para privatizar tudo, para compartilhar qualquer serviço público com o setor privado. Então, quem diz que não afeta os atuais está mentindo. Afeta todo o serviço público, que poderá ser objeto de compartilhamento. Isso viola o modelo de Estado constante da Constituição Federal. O desmonte está aí também. Por simples decreto, o presidente poderá extinguir cargos, ministérios, o que coloca em risco IBAMA, INPE, DENIT, Fiocruz e as universidades. Essa PEC impede o desenvolvimento socioeconômico do país. A quem interessa o desmonte do Estado? Interessa esse setor aí que está comprando os bens públicos e ainda usando o dinheiro do BNDES. Isso é que é benesse, isso é roubo do nosso patrimônio público. A PEC 32 é apenas a fase 1 de um projeto considerado sigiloso. Olha que tem inconstitucionalidade maior do que essa. Os parlamentares nem conhecem o projeto todo. Ela não pode ser chamada de reforma administrativa. Não é uma organização republicana do Estado. Faz apenas um plágio de estudos errados do Banco Mundial. É uma reforma ideológica do mercado. É uma reforma ideológica que modifica o papel do Estado de acordo com aqueles que acreditam que o mercado vai dar conta das demandas da sociedade. Onde estava o mercado quando eclodiu a pandemia? Quem socorreu o povo brasileiro? O SUS, que teria sido do povo se tivesse esperando o mercado. A Auditoria Cidadã enviou interpelação extrajudicial a todos os líderes parlamentares, tanto sobre a PEC 186, sobre a PEC 32. Infelizmente, a 186 foi aprovada como um trator, sem um debate sequer, e pelas falas se viu que muitos parlamentares nem sabiam do que se tratava direito. Agora, na PEC 32, ainda bem, estão fazendo o debate. Os argumentos estão também em carta aberta, o que tem provocado crise no Brasil
é a política monetária do Banco Central. Temos trilhões em caixa. O Brasil não está quebrado. O problema é que todo esse dinheiro aí que está na conta única, que está no caixa do Banco Central e em reservas internacionais, tem sido reservado para atender interesses do mercado. Documento da própria frente parlamentar aí da Câmara usa a crise como justificativa para essa contrarreforma. Só que essa crise foi fabricada. Foi fabricada pela política monetária do Banco Central, onde está o rombo das contas públicas. O déficit está e sempre esteve lá, no Banco Central, nessa política monetária suicida. E vejo instalarem uma CPI, Vossas Excelências deram, a maioria, né, infelizmente, deu autonomia ao Banco Central, mas ainda devem instalar a CPI, porque o Tesouro gastou quase 3 trilhões em 10 anos para financiar o Banco Central. Aí é que nós precisamos de uma reforma brutal. Em poucos meses de 2020, Banco Central liberou trilhões aos bancos. O link está aí para os senhores e senhoras estudarem depois. E os bancos se negaram a emprestar para as pequenas empresas, levando milhões à quebra. Isso por quê? Porque ganham, os bancos ganham com a Bolsa Banqueiro, com a remuneração da sobra de caixa dos bancos, paga pelo Banco Central à custa do Tesouro Nacional, de forma ilegal, vergonhosa. A Bolsa Banqueiro continuou sendo paga, enquanto em janeiro, fevereiro e março, o povo ficou desmaiando de fome nas ruas sem o auxílio emergencial. É aí, nessa remuneração da sobra de caixa dos bancos, que está a maior causa da crise provocada pelo Banco Central e que está o rombo das contas públicas. Olha aí, em plena pandemia, essa remuneração aos bancos, o overnight, ultrapassou 1 trilhão e 600 em agosto e bateu em 1 trilhão e 700 em setembro. Que vergonha! Os bancos só emprestaram às empresas quando o Congresso aprovou os programas que usam dinheiro público do Tesouro Nacional. Olha só, querem Estado mínimo? Estado mínimo para a saúde, para a educação, mas para banqueiro não tem limite. Não tem limite para essa remuneração, não tem limite para o gasto com juro, não tem teto. Não... Olha aí o orçamento. Em um ano, 1 trilhão 381 bilhões, ano de pandemia, foi para rentistas. A educação perdeu recursos. A saúde, durante a pandemia, recebeu um acréscimo de recursos menor do que o acréscimo que foi parar na chamada dívida. E vários estão mentindo, dizendo que a dívida tem financiado gastos sociais. Mentira! Tem sido feita uma manobra que tem usado recursos que poderiam ser destinados a gastos sociais para pagar dívida, em volume muito maior do que a emissão de títulos para cobrir gastos sociais. De 2014 a 2020, foi 1 trilhão 810 bilhões de dinheiro que poderia ser usado em gastos sociais, foi consumido pela dívida. E depois emitiram a metade. E só ficam falando dessa metade que financiou gastos sociais, omitindo que o dobro foi desviado para pagar a dívida. Essa dívida não tem servido para investimentos do país, como diz o próprio TCU. Ela tem sido gerada por vários mecanismos financeiros que, infelizmente, não dá tempo de explicar agora. Exigimos auditoria dessa dívida, exigimos cada centavo pago com o nosso sacrifício seja devidamente explicado. Esperamos que o Congresso obedeça à Constituição e instale a CPI mista. E, para encerrar, as propostas que nós deixamos aqui em nome da Auditoria Cidadã da Dívida é a rejeição completa dessa PEC 32, uma PEC flagrantemente inconstitucional sob vários aspectos, uma PEC baseada em estudos errados do Banco Mundial,
uma PEC que destrói a estrutura do Estado brasileiro. Propomos investigar o Banco Central e fazer auditoria da dívida com participação social, porque é hora de virar esse jogo. O Brasil é riquíssimo e não merece esse desmonte que está sendo feito por essas últimas medidas, pela privatização de tudo que está acontecendo sem justificativa técnica, jurídica ou econômica para concluir. respeitável. Muito grata. Muito obrigada.